Meu nome é Michelle Wade, tenho 44 anos e sou apaixonada por Jesus. E vou contar para vocês por quê. Eu falo que quando a gente conhece alguém face a face, não tem como a gente se apaixonar. E a minha história, parte dela começa em 2006, quando eu senti a dor do desemprego. Eu pedi conta, eu saí de um emprego que eu tinha no banco, porque eu tinha o sonho, eu queria trabalhar com vendas, eu amava pessoas, amava a parte de vender e fui tentar esse movimento e fui me tornar sacoleira. Isso mesmo, comecei a vender roupa, a vender semijoias, mas como o mercado não estava tão fácil, eu precisava voltar a trabalhar e comecei a buscar, mandar currículos e nenhuma porta se abria. Gente, eu cheguei a pedir para trabalhar de graça por um mês para a pessoa entender quem eu era, porque eu acreditava no meu potencial e mesmo assim eu não consegui emprego. Eu fiquei 9 meses desempregada, até que um dia a porta se abriu e eu comecei a trabalhar numa grande multinacional. Comecei pequenininha, fui crescendo, né? Me tornei uma grande executiva dessa multinacional. Porém, em 2013, quando eu estava no auge da minha carreira, eu comecei a sentir algo diferente no meu corpo. Senti alguns enjoos, algumas coisas ruins, e eu falo que o nosso corpo, ele conta, ele manifesta, né, algo que não está legal. E eu fui fazer uma endoscopia. Quando eu fui fazer essa endoscopia, eu cheguei e eu orei a Deus. Eu falei, Deus, eu quero achar esse problema, eu não quero sentir esse mal-estar. Porque eu poderia muito bem ter tomado um omeprazol, mas eu sabia que não tinha algo certo. Fiz a endoscopia, fui embora. Quando eu voltei para pegar os exames, o médico já estava com o exame na mão. E ele me chamou e ele me deu a notícia que eu estava com câncer no estômago. E ele não só me deu a notícia, ele disse que esse câncer matava muito rápido e que geralmente a gente tinha 6 meses de vida. Gente, meu mundo caiu. Sabe aquelas cenas de novela que você sai na rua e que você perde o sentido, você não sabe onde o seu carro está? Foi isso que eu senti naquele momento. Liguei para o meu marido, né, vim para casa, consegui me tranquilizar, vim para casa. E aí começou a nossa busca por entender esse problema que eu estava vivendo. Fui para São Paulo, busquei um especialista em oncologia, indicado por um oncologista maravilhoso, Dr. Luiz Onofre, que cuidou muito bem de mim aqui em Goiânia, e fui para São Paulo. Cheguei lá, tive que fazer de novo todos os exames e de fato, né, detectou que eu estava com câncer. Para quem é médico, chama anel de Sennett e sabe que de fato 95% das pessoas não sobrevivem. Mas eu tinha tanta certeza que o meu propósito de vida não tinha encerrado ali. Eu sabia o Deus que eu servia, eu sabia quem eu era em Deus, sempre falei que eu era filha amada dele, eu tinha certeza que eu ia ser curada. Por quê? E eu ia manifestar a glória de Deus, porque eu estava num momento de total dependência. Gente, nesse momento não tem dinheiro, não tem família, não tem nada que consola. Então, a única coisa que eu achei foi olhar para o alto e, de fato, confiar no Deus que eu servia. Eu fiz a cirurgia, retirei 100% do meu estômago. Quando abriram, né, o estômago já estava 100% tomado. E começou a recuperação. Eu estava pesando 42 quilos, não conseguia carregar uma bolsa, mas a coisa mais preciosa naquele momento para mim foi que o meu marido, ele largou tudo em Goiânia e foi comigo para São Paulo, não saiu do meu lado, cuidou de mim todo o tempo e sempre me fortalecendo e fazendo com que eu acreditasse, orando comigo que ia passar e que eu ia ser curada. Porém, eu estava esperando o resultado da biópsia para começar a quimioterapia. E nesse momento, gente, eu orava, mesmo sem força, sem energia, pesando 42 quilos, como se diz, só pele e osso, eu orava a Deus porque eu cria que eu poderia passar daquele cálice. Lembrava da oração de Jesus quando pediu, né, o Pai para passar aquele cálice. E eu sabia que se fosse da vontade do Senhor, Ele passaria. Quase 30 dias depois,
a gente não conseguia ter um resultado dessa biópsia. E o médico falava, o resultado foi, o resultado veio e ainda não saiu. E um determinado dia ele chamou a gente lá, que o resultado definitivamente tinha saído depois de 3 vezes para o laboratório. E naquele momento, ele anunciou para nós que eu estava 100% curada, que o meu corpo estava limpo e que eu não ia precisar de quimioterapia. Naquele momento, o meu sentimento foi, de fato, da revelação de quem Deus era na minha vida. Que eu pude ver face a face e vivenciar um milagre do Senhor. Que era isso que eu sentia. Eu falava que na Bíblia eu via vários milagres acontecer e eu às vezes falava para Deus que eu queria ter as minhas experiências. Assim como Abraão teve, outros homens da Bíblia teve, eu também ia ter minhas experiências. E naquele momento eu tive uma experiência de milagre com o Senhor. Depois de um tempo, glória a Deus, eu comecei a me recuperar, voltei ao trabalho, só que eu tinha um grande sonho. E um desses meus sonhos era ser mãe. E os médicos tinham falado que eu não poderia ser mãe. Eu já tentava há algum tempo, depois eu descobri o câncer e eu voltei a sonhar em ser mãe. E os médicos falaram que seria muito difícil eu engravidar. Quando foi em 2015, eu e meu marido decidimos fazer uma fertilização in vitro. Eu não queria abrir mão do meu sonho, mas eu falei, gente, eu vou lá, vou tentar. E eu engravidei. Engravidei de gêmeas. E foi um momento muito feliz. E num sábado, minha casa estava toda enfeitada. Eu já estava com 5 meses, porque era o dia da revelação do sexo. Isso é uma expectativa para uma mãe, né? Para quem é mãe sabe disso. Só que quando foi 5 horas da tarde, eu comecei a passar mal. E eu senti uma dor forte, liguei para o meu médico pediu para eu ir para o hospital. Eu fui para o hospital e quando eu cheguei lá, eu estava perdendo as minhas gêmeas. Eu estava em trabalho de parto. Naquele momento, meu mundo desabou, né? E mais uma vez, eu falei, mais uma vez eu vou olhar para o alto, porque eu sei que de lá é que vem o meu socorro. Eu fui internada, passei por 3 cirurgias em menos de 48 horas e num determinado momento, né, o médico chegou para mim e falou, Michele, já existe uma infecção, então você precisa entregar. Porque se a gente não tirar elas, vão morrer as 3. E naquele momento, mais uma vez, eu orei ao Senhor e de fato eu entreguei. Não deu tempo nem de ir para o centro cirúrgico. Naquele momento eu tive um parto normal, né, onde elas ainda estavam com vida, porém, automaticamente, quando elas já nasceram mortas. E naquele momento eu senti um vazio, uma tristeza muito grande, mas eu nunca duvidei do Deus que eu servia. No outro dia, depois de 2 dias eu recebi alta e vim para casa. Cheguei em casa, dormi. Quando foi 2 horas da manhã eu acordei. Eu estava 10 quilos a mais, eu tinha inchado. Quando foi de manhã, eu passei a noite em claro, quando foi de manhã, eu liguei para o meu médico, ele pediu para eu correr para o consultório, porque ele já imaginava o que tinha acontecido. E eu estava com embolia pulmonar. Eu nem saí do hospital. E naquele momento foi tão difícil, porque eu falava assim, eu sabia o Deus que eu servia. E eu falava, Deus, um filho, quando passa essa situação, o Senhor leva para casa e cuida. E eu estava voltando para o hospital. Mais uma vez, eu olhei para o alto e eu falei, Senhor, eu tenho certeza que ainda não é o meu momento. Tive que ser internada, tratada, cuidada. Porém, foi um momento que eu nunca imaginei que fosse tão precioso. E eu tive um momento de intimidade muito grande com Deus. Um determinado dia, numa sexta-feira, Deus falou muito forte no meu coração. Que ele não dava a honra dele a ninguém, mas que a promessa que ele fez, ele iria cumprir. E que ele me faria mãe na hora certa. E que eu estaria curada naquela noite. E que no outro dia eu iria sair do hospital. Gente, quando eu acordei no outro dia, parecia que eu não tinha nada. Eu estava 100% bem. Eu acordei, contei para o meu marido o que tinha acontecido.
E passado pouco tempo, o médico chegou no quarto e o que aconteceu? Ele me deu alta. Eu vim para casa e naquele momento eu entreguei para Deus. Falei, Deus, que seja feita de fato a sua vontade, porque se for da tua vontade, o Senhor vai me fazer mãe. Quando foi em setembro, isso foi dia 28 de maio. Quando foi em setembro, era aniversário de casamento, nós viajamos, eu e meu marido. E ali a gente ainda brincou, né? A gente falou assim, olha, será que a nossa filha vai ser feita aqui, né? E eu, sem muita expectativa, né? Dei aquele sorrisinho assim, se for da vontade de Deus, vai ser. E passou. Quando passados um mês, eu descobri que eu estava grávida, de forma natural. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. E Ele não dá a honra dele a ninguém. Porque aquela criança, ela tinha sido gerada de um milagre. Porque eu não podia ter filhos, eu não tenho estômago, eu não tenho condições de gerar uma criança. Mas para o Senhor nada é impossível. Manuela nasceu dia 30 de maio de 2016, exatamente um ano depois da perca das gêmeas. E Manuela é um presente de Deus. Manuela é uma criança especial. Porém, o Deus que eu sirvo é um Deus tão lindo, tão tremendo, que Manuela tem um laudo vegetativo. E hoje, gente, já vocês vão conhecer minha filha. Ela anda, ela brinca, ela é uma criança saudável. Ela tem as limitações dela, mas ela vence diariamente. E ela me mostra o quão grata ela é. E nesse momento, eu falo, né, que eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida. Eu era uma mulher bem-sucedida profissionalmente. Eu era uma mulher que tinha um excelente salário, excelente ganho e trabalhava numa empresa incrível. Mas eu tive que abrir mão para cuidar da minha filha. Foi uma decisão muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, uma mulher muito independente. E tomar essa decisão era realmente entrar novamente na dependência do Senhor. E eu tomei essa decisão, e quando foi no dia 29 de dezembro de 2016, eu assinei o meu desligamento da empresa. E no dia 31, na passagem de ano, eu lembro direitinho que eu estava na igreja, junto com a minha filha. E eu lembro que a única coisa que eu fiz foi olhar para o alto, naquela passagem de ano. E eu falei para Deus, Deus, mais uma vez eu estou aqui na sua dependência. Só que agora somos duas. Eu também tenho uma criança que depende. Gente, eu era mãe, a primeira vez, de uma criança especial, agora sem emprego. E na época, meu marido também estava com muitas dificuldades no trabalho dele e na profissão dele. Mas eu não deixei de confiar e eu falei para Deus que seria o melhor ano da minha vida. E uma coisa que eu lembro que eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu tenho um sonho de empreender, eu tenho um sonho de ter alguma coisa. E agora, mais do que nunca, eu preciso de algo que traga uma renda para minha filha, vitalícia. Porque eu não sabia como era o futuro dela. Mas uma das coisas que eu não queria que deixasse faltar nada para minha filha, eu falei, Deus, não deixa faltar nada para essa criança. E em 2017 eu abri mão, né, um período para cuidar dela, porém, financeiramente, eu precisava de voltar ao trabalho, porque os custos de uma criança especial não é baixo. E só o meu marido naquela época não estava dando conta. Voltei para o mercado de trabalho, trabalhei um tempo em outra empresa. Em agosto de 2017 eu recebi um convite muito especial da minha sócia Márcia, que era para empreender. Ela tinha uma escola, ela tinha montado uma escola de estética e me convidou, ela junto com uma outra amiga nossa, a Rose, a fazer parte dessa escola. E eu orei a Deus, porque eu pedi para ele, né, um negócio. E com o consentimento do meu marido, acreditando, eu entrei de sociedade nessa escola. E começamos essa sociedade em outubro de 2017. Eu sempre soube que empreender, ter o próprio negócio, não seria fácil. Mas eu não imaginei que seria tão difícil.
Gente, você investe toda a sua expectativa num negócio e que eu amava e que eu amo até hoje, né? Que é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Porém, eu tinha o bem mais precioso dentro da minha casa que também precisava de mim. Então, eu comecei a ter um conflito de tempo. Eu não conseguia fazer o que eu precisava com minha filha, não conseguia me dedicar 100% ao meu negócio e precisava também cuidar da minha casa, do meu marido. E eu lembrei nessa etapa da minha vida que há muitos anos atrás eu orei por uma ideia. Há 20 anos atrás eu orei por uma ideia. E eu orava. Eu lembro que uma época da minha vida, a minha mãe lembra, né? Eu chegava na cozinha e falava assim, mãe, alguém teve uma ideia de fazer um palito de fósforo. E eu falava, e esse cara tá milionário, né? Eu preciso de uma ideia. E quando eu conheci o autor, aquele que poderia me dar essa ideia, eu comecei a orar a Deus. E eu orei por quase 20 anos por essa ideia. Só que durante um período ela ficou, né? Ela ficou guardadinha. Mas nesse momento que a minha vida estava uma confusão, eu falei, Deus, eu preciso de uma ideia, eu preciso voltar a sonhar com aquela ideia. Porque por mais que eu tinha um negócio, eu sabia que aquilo ali não era a ideia que o Senhor tinha me dado. E quando foi em abril de 2018, eu estava num momento extremamente turbulento, sem tempo de fato de me dedicar 100% à empresa, minha filha, eu estava totalmente sem controle do meu tempo, mas eu estava sem tempo de cuidar de mim. E num determinado dia eu olhei no espelho e eu pensei, né? Eu estou cuidando, tentando cuidar de tudo e não estou conseguindo cuidar de mim, porque eu não tenho tempo. E eu lembro que era num sábado e num domingo eu ia ter um treinamento justamente com a minha equipe da empresa, da escola que eu tenho. E eu fui, naquele momento, eu lembro que eu arrumei meu cabelo, fiz um rabo de cavalo mesmo e fui do jeito que eu estava. Porém, eu cheguei lá, minhas funcionárias estavam lindas, estavam super arrumadas para aquele momento. E eu me senti mal, porque eu falei, gente, elas se prepararam para esse momento e eu não consegui me preparar. Eu não consegui me preparar porque eu não consegui agendar um horário no salão. Naquele momento eu estava com problemas financeiros porque eu também estava com uma criança, com uma empresa nova, então não conseguiria gastar muito dinheiro nesse salão. E sentada aqui naquele local, eu lembro de falar para Deus que eu precisava de uma ideia. Aquilo ficou martelando. E quando eu ouvi aquele cara dando aquele curso e falando, vamos olhar para a nossa necessidade, a grande ideia está em resolver o seu problema. Gente, quando ele falou em resolver o seu problema, em 15 minutos, eu desenhei, e eu tenho certeza que essa ideia veio do alto, eu desenhei a nossa Festa Escova. Em 15 minutos, eu desenhei todo o perfil de plano de negócio da Festa Escova. Mas o incrível foi que eu mandei para a Márcia, porque eu estava tão emocionalmente naquele momento, sem saber o que fazer, e minha sócia, na hora, ela virou e falou, vamos, e com esse nome. Na hora que ela falou, eu senti a resposta que eu precisava de Deus. Falei, uau, essa é a ideia. Gente, eu vim para casa, contei pro meu marido, e meu marido, ele é consultor financeiro, então ele é mais cético, ele falou assim, gosto da ideia, vamos ver se ela é viável, quanto que a gente vai gastar. E aí começou o processo para nascer a Festa Escova. E quem é essa Festa Escova? Veio tanta coisa na minha cabeça naquele momento, né? Quantas vezes eu sonhei por essa ideia. E eu queria colocar no papel, juntamente com a Márcia, tudo aquilo que seria o nosso propósito de vida, porque a gente sabia que a gente poderia mudar a vida das pessoas e a nossa. E eu lembro, gente, que eu contava para algumas amigas, algumas pessoas tentando validar, né, a empresa. E falava, né? Falava assim, contava da Festa Escova, Senhora Marcada, né? Mas o mais incrível é que elas amavam a ideia, mas eu falava, gente, eu vou ficar milionária com esse negócio. Elas olhavam assim para mim, fazendo escova? Tipo assim, né? E eu falava, eu sei que Deus vai mudar a minha vida através dessa ideia. E montamos o plano de negócio, construímos essa marca e fomos entender quanto que isso iria custar. Na época, eu e a Márcia, nós não tínhamos recurso financeiro, era uma ideia de mais de 200 mil reais e cada uma conseguiu levantar 30 mil reais. E um dia a gente perguntou, e o resto? A gente falou,
graças a Deus existe a Casas Bahia. Vamos para Casas Bahia, vamos comprar ar-condicionado, vamos montar e vamos fazer aquilo que a gente acredita, porque isso vai mudar a nossa história e a história daquelas pessoas que estiverem conosco. Nesse determinado tempo, algumas pessoas foram chaves para nos mostrar que poderia ser uma franquia. E eu pensei, né? Claro que eu sabia o que era franquia, mas eu não sabia qual era o propósito dessa franquia. Gente, quando me falaram que essa franquia poderia gerar emprego, que essa franquia poderia incentivar o empreendedorismo feminino naquele momento. Gente, e essa franquia poderia dar a renda vitalícia da minha filha, que eu pedi para Deus naquele ano novo. E aquilo foi validando no nosso coração. 29 de outubro nasce a primeira loja da Festa Escova. Um dia antes, eu e a Márcia estávamos limpando a loja juntamente com Manuela e marido, porque nós não tínhamos recurso financeiro para pagar uma faxineira para limpar a loja. Mas a gente acreditava que no outro dia essa chave ia virar e a Festa Escova iria ser um grande negócio. Por quê? Porque ela era uma solução para mim naquele momento, que ia mudar a minha história de autoestima, de beleza, de cuidado, que eu ia poder ser dona do meu tempo dentro de um negócio, que eu poderia pagar por um preço justo dentro da minha beleza, da construção do meu dia a dia de beleza, que eu poderia desfrutar de um salão mais de uma vez na semana. Gente, e eu poderia gerar emprego. Vocês lembram lá atrás, os 9 meses de desempregada? Aquilo ali ardeu no meu coração, porque eu sabia que eu ia mudar a história de muitas vidas nesse projeto da Festa Escova. Em 2020, mais um sonho realizado miraculosamente. Eu e a Márcia somos convidadas para levar uma matéria dentro da Forbes no Dia das Mulheres, a revista das mulheres. E a nossa história foi contada naquele lugar. Um ano depois da gente não ter dinheiro para tomar café. Em 2018 para 2019, mudança, lançamento da Festa Escova. A gente não tinha recurso financeiro nenhum. Um ano depois a gente estava saindo na Forbes. Naquele mesmo momento, 15 dias depois, veio a pandemia. Mas nosso propósito era tão grande dentro da Festa Escova, que claro que na primeira semana abalou, mas a gente sabia que tinha muita gente que já dependia desse negócio, muitas famílias já envolvidas na Festa Escova. Nós já éramos, nesse momento, mais de 50 lojas, mais quase que 500 colaboradores. E naquele momento, eu e a Márcia, a gente não poderia esmorecer. E aí, mais uma vez, a gente olhou para o alto, porque dessa vez não era só por nós, tinha muitas outras vidas envolvidas. E o Senhor foi nos dando direcionamento. Nesse momento surgiu a linha da Festa Escova, surgiu os pacotes futuros de escovas que nós criamos naquele momento de pandemia para tentar manter aquelas famílias que estavam trabalhando na Festa Escova. E vários outros negócios surgiram. E a gente descobriu que tem gente que empreende no meio da crise. Então, nós continuamos apostando que a Festa Escova poderia continuar crescendo, desenvolvendo, mesmo em meio à crise. Até porque a gente lembrou que quem dá o propósito, que foi Deus, quem deu a ideia foi Deus, Ele também daria provisão naquele momento difícil. E a gente não parou. E hoje, depois de 3 anos e meio, na Festa Escova hoje já somos 160 lojas. Em dezembro agora de 2021, a gente atingiu tão sonhada meta de 1.000 postos de trabalho, 1.000 colaboradores, 1.000 famílias sendo abençoadas por esse projeto da Festa Escova. E o nosso sonho não para por aí. A gente quer que a Festa Escova continue avançando no Brasil e no mundo, porque nós levamos soluções para as mulheres, nós levamos autoestima para as mulheres, nós levamos oportunidade das mulheres vivenciarem a experiência de estar num local maravilhoso, com preço justo e dentro do tempo dela. E os sonhos continuam, né? A Manuela hoje já tem 6 anos, Manuela está numa escolinha, Manuela anda, Manuela é uma menina extremamente inteligente e carismática. E o Senhor nunca deixou faltar nada para os cuidados da minha filha.
Eu e meu marido continuamos cada vez mais focados na Manuela. Trabalhamos juntos em muitos projetos, porque ele nos apoia muito dentro da Fecha Escova, mesmo tendo os negócios dele também paralelo e os que o Senhor tem prosperado e abençoado. Então, o que eu quero falar é, esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que tem o meio do caminho com muitos desafios. Mas esses desafios, eles existem justamente para eu estar aqui hoje, contando o meu testemunho, mostrando que é possível, que Deus muda a história, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse testemunho vão se identificar com algum momento da sua vida. E eu quero falar, não pare, não desista e não deixe de sonhar, porque eu não deixei hora nenhuma. Claro que foi difícil, momentos difíceis, momentos de choros, mas jamais eu deixei de olhar para o alto. Porque o mesmo Deus que me deu todas as vitórias e que aquela oração que eu orei 20 anos, em determinados momentos eu esqueci, mas Ele não. E Ele, de fato, entrega e Ele abençoa tudo aquilo que a gente desejar. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada por esse tempo e vocês vão conhecer um pouquinho do meu tesouro, do meu bem mais precioso, que é a minha filha Manuela. Sempre me perguntam como eu dou conta de fazer tudo e ser mãe. E na verdade eu sempre respondo, como eu dou conta de ser mãe e fazer tudo? Porque esse é o meu papel principal, de ser mãe. E uma coisa que eu sempre respondo, eu não dou conta de fazer tudo. Mas a gente tem que achar aquele momento, aquela forma que você vai conseguir fazer o melhor de você. E eu consegui achar esse momento. Eu me cuido para eu cuidar da minha filha. Eu me cuido para eu cuidar da minha casa. E eu me cuido para cuidar dos meus negócios. Gente, isso foi para mim uma mudança, uma prioridade. Eu me priorizei para que eu conseguisse dar o meu melhor para os outros. E nesse Dia das Mães, o que eu quero falar para vocês é isso. A gente não dá conta de tudo.